primeira leitura nos fala sobre isto. E começa dizendo, compreendam, havia uma cepa, um tronco muito bom. E aqui Isaías faz nos lembrar de Davi, mas mais ainda, do pai de Davi, que era Jessé. Jessé, o pai de Davi, fez brotar Davi, o grande rei. E Davi fez brotar Salomão, que fez brotar outros reis de Israel. Muito bem, o tronco era bom, mas o que aconteceu? Com o tempo, daquela cepa que nasceu Davi, os seus futuros herdeiros reis foram se perdendo. E aconteceu na história que o tronco foi cortado, a linhagem de Davi, ela foi cortada. É verdade isso, é histórico. Mas havia promessa que da velha cepa de Jessé, de Davi, não dos outros reis que se perderam, haveria de nascer um broto, um novo broto. E esse broto viria como um novo rei. Isso é muito forte na cabeça dos judeus. Por isso que a gente canta: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O broto. Mas como seria esse broto? Esse broto que é Jesus, esse Messias. A primeira leitura nos dá algumas características. Primeiro, ele teria a força de Davi, a beleza de Davi. Ele teria essa audácia de unir o seu povo. Teria também a sabedoria de Salomão. Então era um rei completo, o Messias. Segundo, ou melhor, terceiro, né? Esse rei, esse broto da antiga árvore de Jessé, viria trazer a paz. E Isaías conta de uma forma muito bonita, de uma forma poética, diríamos assim, que vai chegar o tempo que esse rei, baseado na justiça, baseado na fidelidade, por isso ele vai usar duas palavras: a faixa da fidelidade, perdão, a correia da justiça e a faixa da fidelidade. Então esse novo rei, na justiça e fidelidade, consegue já enxergar Jesus? Consegue já ver Jesus, correia da justiça, homem justo, da fidelidade até a morte de cruz, irá imperar. E quando isso acontecer, olha que coisa mais linda, até os animais. E veja, por que Isaías fala dos animais? Vou dizer uma coisa: o que difere o ser humano dos animais? A língua não, só se for da serpente, tem muitos bifurcados. A inteligência, a racionalidade. Pois bem, está dizendo que nesse reino de Jesus, desse novo rei, até os animais que agem por instintos, lobo é predador ou é presa? O predador andará com o cordeiro.
Você percebe o que está dizendo o texto? É poético. Aqui os compositores, ele era um grande compositor, Isaías, dizendo, veja que forte, até os animais irão não agir segundo o seu instinto, o lobo e o cordeiro viverão juntos. Tem mais, o leopardo vai se deitar com o cabrito. Você já imaginou isso? O bezerro comerá junto no mesmo coxo que o leão, e até uma criança vai poder brincar com uma serpente. Ah, meus irmãos, e tem mais. Gente, isso é para mostrar que diante da proposta de Deus, até os animais mudam a sua natureza. Quiçá, quem dera, o ser humano que é racional. Ah, como Isaías estava errado. Não é que ele estava errado, ele está fazendo uma aposta no ser humano. Mas como nós estamos errados, gente, não está na nossa natureza amar, está na nossa natureza querer o bem, está na nossa natureza ajudar. Não é da natureza uma mãe matar uma criança no aborto. Não é na natureza alguém que ama, porque é passional. Pelo amor de Deus, eu sempre falo, larga, mas matar, por amor, por paixão, vai te catar. Mas é essa cultura da não vida. Então Isaías, não posso me delongar, que o tempo dessa missa não me permite. A primeira leitura é muito forte. Esse broto vai fazer a diferença, até na natureza dos animais irracionais. Quanto mais não fará nos seres humanos. Entenderam a primeira leitura? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Mas este reino, este rei, que é Jesus, vai nascer. E é preciso preparar o caminho. Explico por quê. Antigamente, supõe que o rei de um condado, de um feudo, quisesse ir até a cidade para levar as melhorias. Por exemplo, ele vai até aquele burgo, aquele condado, aquele vilarejo, para oferecer remédio, saúde. Ele queria visitar, mas não tinha estrada. Então o que o rei fazia? Abram uma estrada que eu chegarei. Por isso, a imagem da Bíblia diz: preparar o caminho do Senhor. Esse advento, eu e você, preparar o caminho para o Senhor chegar, a exemplo de quem? João Batista. Ouça uma voz vindo da montanha. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho. O que é? Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. O broto já nasceu, o broto é Jesus.
e esse Jesus é rei. João Batista está nesse processo de preparar a chegada do rei, preparar o caminho, facilitar a estrada, abrir perspectivas para que o Cristo venha e que nós possamos ir. Por isso, naqueles dias, apareceu João Batista. Onde ele pregava? No deserto. Por quê? Porque ele não pregou em Jerusalém, pregou no deserto, porque foi no deserto que o povo fez uma experiência com Deus. Foi no deserto que o povo fugitivo de Israel se tornou povo de Deus. Então, quando João escolhe a localidade do deserto, é ele dizendo a eles e a nós: volte à tua experiência primeira, vai ao deserto, vá fazer essa experiência, saia da perturbação, saia das preocupações exageradas, saia dessa loucura que estamos vivendo, vá fazer uma experiência com Deus. E a mensagem do Senhor de João Batista era para eles e para nós: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lembra? O broto nasceu, o reino de Deus está entre nós. Ele veio e ele voltará, ele está próximo. É impressionante, porque João Batista, por ele mesmo, ele já evangelizava, a começar pela sua roupa. Não devia ser uma figura muito bonita, descabelado, cabeludo, barbudo. Pelos de carnelo eram suas roupas. Na cintura usava couro, a exemplo de Elias. Comia gafanhotos e mel silvestre. Era um ponto de referência para a chegada do Senhor. É impressionante, meus irmãos, que muitos foram até ele, e para todos ele tinha uma única mensagem: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem para eles e para nós: converte-se, padre, converte-se, dona Maria, converte-se, seu Zé. Mas, padre, eu já sou convertido. Uma conversão dentro da conversão. Já sou batizado, já sou cristão, já recebo a Eucaristia, mas é ser mais santo do que sou, o que na mística é chamado conversão dentro da conversão. Convertei-vos. Muitos foram, mas quando ele viu que alguns foram sem querer mudança, ele disse: raça de cobras venenosas. Ele não está falando só aos fariseus, ele está falando para todos nós que somos cristãos. Os fariseus também criam em Deus. Os fariseus também tinham fé. Por isso ele diz: raça de víboras. Vocês não estão querendo conversão, vocês estão querendo engambelar a Deus, a ira de Deus. Ele está dizendo a eles e a nós: produzam frutos que provem a vossa conversão. É como se João Batista estivesse olhando para mim e dissesse: Reginaldo, padre, ele não vai me chamar de padre, vai chamar Reginaldo, me dê os frutos de que você é uma pessoa convertida.
Se João Batista estivesse na tua frente agora, me dê frutos da sua conversão. João Batista, não tem muita coisa não, raça de víbora, mentiroso, safado. Ele diria: me dê frutos que provem a vossa conversão. E João Batista perscrutou o pensamento. E alguns disseram assim: mas nós somos filhos de Abraão, nós somos batizados, eu sou católico, apostólico, romano, não, eu sou até associado lá da obra Evangelizar é Preciso, eu até canto lá no ministério, eu até sou ministro da Eucaristia, não, ixi, eu pago o dízimo. Olha o que disse João: vocês dizem que Abraão é vosso pai, mas até dessas pedras Deus faz filhos de Abraão. Mostrem-me frutos de que você mudou. Meus irmãos, é muito fácil. Tem gente que diz assim, eu recebo muito no rádio, a pessoa diz assim: pois é, mas é tão bom, mas rouba. É tão bom, mas bebe. Não, a gente está tentando o casamento não sei quanto tempo, mas diz que vai mudar. Chega uma hora que não dá para acreditar mais, dá? Estou errado, gente? Vou mudar, eu vou, me perdoe só essa vez, eu vou mudar. Às vezes no rádio eu digo assim: ó, fulano, fulana, mude e depois volte a conversar com a pessoa. Mas a minha mulher me largou porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu mudei. Quanto tempo? Uma semana? Não, meu filho. Primeiro mude, procure ajuda, depois mostre, dê sinais de que é possível confiar em você de novo, dê sinais de que a mudança foi verdadeira. No fundo é o que João está dizendo. Para de ficar prometendo, mude e mostre os frutos da mudança. É impressionante que ele diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e o Espírito Santo. Mas ele disse: eu vos batizo com a conversão. Será que nós não estamos precisando de um batismo de conversão? Eu vou repetir, mas eu nunca ouvi falar do batismo de conversão. Sim, batismo de conversão. Vem pela Trindade Santa, passa por um arrependimento dos pecados, passa por uma confissão dos pecados e passa por uma decisão de não pecar mais. Esse é o batismo de conversão que muitos usam. Conheci Jesus, é o batismo de conversão. Nós estamos precisando. Esse é o apelo do segundo domingo do Advento, um batismo de conversão. Que o Senhor nos ajude neste propósito.